que fazer nos dias em que você não quer fazer nada? Olha só, né, que é meio contraditório. O que fazer nos dias em que você não quer fazer nada? Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. E como você pode ver, hoje eu fiz algumas mudanças aqui, né? Coloquei nada demais, né? Coloquei só uma iluminação ali no fundo e uma outra iluminação aqui improvisada também aqui na frente. Ou seja, são coisas simples, coisas que eu estou ajustando aqui no percurso, sem investir mais dinheiro nesse momento. E por quê? Porque isso aqui tem que ser da forma com que a gente tem disponibilidade, vamos dizer assim. É para ser feito com o que a gente tem hoje, para ir melhorando com o tempo. Então, essa foi uma outra melhoria que eu fiz hoje. Não sei se vai ficar tão legal assim, mas eu acho que já vai dar um toque diferente aí no vídeo também. O próximo passo vai ser com o áudio, só que isso vai ser mais para frente, não tô muito apegado a isso agora. Eu quis simplesmente trazer essa mudança na iluminação para ver como que ia ficar, né? Então era algo que minha esposa ela já vinha estudando sobre isso, e ela já tinha feito utilizado, né, esse padrão aqui de iluminação, então eu decidi também colocar aqui hoje para a gente testar, e eu acho que vai ficar legal aí. Mas o vídeo que eu quero compartilhar aqui com você hoje é o que fazer nos dias em que você não quer fazer nada. Olha só, né, que é meio contraditório. O que fazer nos dias em que você não quer fazer nada? E eu me fiz essa pergunta ontem. Por quê? Ontem foi um daqueles dias que você acorda assim e não quer fazer nada. Eu não digo por preguiça, sabe? Não era preguiça, eu acordei bem, eu dormi bem, eu venho dormindo muito bem, aliás. Desde que eu comecei aqui, né, o desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias, isso me ajudou também a controlar minha rotina. Me ajudou a ter essa rotina organizada novamente, sabe? Isso tudo porque eu decidi que eu ia gravar às 6 da manhã. Ou seja, agora aqui já são 6h51, né? Eu tava esperando minha esposa sair pra corrida também. Daí conversei ali com ela um pouco. E aí agora eu sentei aqui para gravar. Mas por eu ter colocado esse horário, né? Por eu ter estipulado esse horário de antes das 7 horas já estar com o vídeo pronto, isso me forçou a dormir mais cedo. Então no início ali eu tive um problema, né? Porque eu já não estava mais habituado em dormir cedo. Já estava indo dormir sempre ali perto da meia-noite, 1h da manhã, às vezes passava. Então isso foi puxando novamente meu sono para mais cedo e forçando eu a acordar às 6 da manhã todos os dias. Então eu consegui regular muito bem, coisa que já estava mais de um ano aí desregulado o meu sono. E também por causa da questão de algumas coisas me trazerem ansiedade, né? E aí a ansiedade sempre acabava me dando aí à noite. Graças a Deus aí tá muito melhor e me ajudou muito nesses últimos meses aqui. Nessas últimas semanas, né? Mas serão aí nos últimos meses, porque o desafio são 100 vídeos gravados em 100 dias. Mas então ontem eu me peguei com esse questionamento. O que fazer nos dias em que você não quer fazer nada? E bom, pode parecer óbvio, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente, é justamente aquela frase: você é adulto, você não tem escolha, você tem que simplesmente fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Essa é a frase que vem. Você precisa fazer o que tem que ser feito. E todos os dias eu escrevo, né? Eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, mas todos os dias eu venho aqui e escrevo alguma coisa. Às vezes é relacionado a algo que eu estou pensando, às vezes é relacionado a algo que eu acabei de ler, às vezes é relacionado a algo que aconteceu no passado. Eu simplesmente venho aqui e escrevo. E ontem eu resolvi escrever justamente sobre isso. Por quê? Eu acordei bem, eu acordei com disposição. Eu sentei aqui para gravar. E aí no momento que eu comecei a gravar, me veio esse sentimento de, puxa, hoje é o dia que eu não quero fazer nada. Então o que fazer no dia que a gente não quer fazer nada? E como eu disse, a gente tem já por ser adulto, né? Se espera de um adulto que você simplesmente releve esses dias. Esses dias são normais, esses dias vão acontecer na vida de todos. E simplesmente todo mundo espera que você apenas faça o que tem que ser feito. E até certo ponto isso está corretíssimo. Por quê? A gente precisa partir do ponto de vista onde a gente sabe que essas 24 horas vão acabar. Esse dia ruim que você deve estar tendo, que você pode acabar tendo aí hoje, esse dia ruim que você pode vir a ter hoje, ou que talvez você já esteja tendo, ele vai passar. Essas 24 horas vai acabar e talvez amanhã você se questione por que você não fez o que tinha que ser feito. Sabe aquela sensação de ter perdido um dia? De que você poderia ter aproveitado mais esse dia? De que, puxa, mesmo que o dia não estivesse tão bom assim, você poderia ter feito ele valer um pouco mais.
de que você de fato desperdiçou 24 horas do seu dia, da sua vida. Às vezes acontece isso, de você simplesmente não querer fazer nada, só que no dia seguinte você sente que, puxa, eu deveria ter feito. E é por isso que eu concordo sim com essa questão com esse ponto, onde não importa, você precisa fazer o que tem que ser feito. Você é adulto. Crianças podem escolher o que querem e o que não querem. E por isso que elas têm os adultos para mostrar para elas o que elas devem fazer. Só que no momento que você se torna adulto, você já não tem mais ninguém ali para ficar pegando no teu pé. Pelo menos não deveria ter. Você deveria ser autossuficiente nesse ponto, nesse quesito de saber, puxa, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou fazer essa tal coisa. Eu tenho uma demanda aqui para entregar, então eu vou entregar essa demanda. Na teoria, devia funcionar dessa forma. E acredito aí, para uma boa parte das pessoas, acaba funcionando. Só que ainda assim, existe esse sentimento de que, caramba, hoje é o dia que nada tá assim, não tá fluindo. Mesmo que nada de mal tenha acontecido até então. Na sua mente você simplesmente tem esse sentimento, né, de que, caramba, hoje é o dia que eu não quero fazer nada. Só que você precisa fazer as coisas que têm que ser feitas. Afinal de contas, é isso que se espera de um adulto. Só que eu não parei por aí. Por quê? No momento que eu comecei a escrever, eu descobri que a gente pode fazer algo prático para melhorar esse dia. Eu descobri que a gente pode fazer algo para entender o que está tornando esse dia ruim. E é algo tão simples que a hora que eu comecei a escrever eu falei, caramba, não acredito que era só isso. Eu não acredito que era só isso. E eu cheguei até a anotar aqui. Só que existem outros pontos antes que eu quero trazer aqui para você. Ó, a Pitucha tá chorando ali querendo sair. Como a Dani saiu, agora ela fica na porta esperando. Ela fica ali só de olho ali até a Dani voltar. Pitucha. Então eu anotei aqui. Eu não vou ler o texto inteiro, tá? Estou pensando em colocar esses textos aqui disponível também para quem quiser ler, não sei. Simplesmente para deixar ali também, né? Para eu não perder o que eu estou escrevendo aqui. Então eu anotei aqui. Dito isso, sim, a primeira coisa a ser feita é aceitar os dias ruins e fazer o que precisa ser feito. Mas você pode contra-atacar esse sentimento e encurralá-lo contra a parede, fazendo dizer por que veio hoje. O que despertou esse sentimento? O que fez ele começar? O que fez ele emergir num dia que simplesmente começou agora? Num dia onde você basicamente não teve motivos ainda para que seja um dia ruim. Os dias ruins geralmente são causados por notícias negativas, quando algo não sai como você planejou ou como você esperava que fosse. Por isso hoje, quando decidi escrever esse texto, me perguntei por um instante o que estava tornando meu dia ruim, já que esse sentimento veio assim, sem eu perceber. Nesse momento eu refleti, percebi que o problema estava em algo que eu não podia controlar. E geralmente é isso que causa os dias ruins. Só que volta um pouquinho antes aqui. Você vê, eu parei para refletir por um momento por que eu estava me sentindo mal. O que estava trazendo aquele sentimento onde eu queria que aquele dia simplesmente passasse rápido. E aí eu percebi que era algo que eu não podia controlar. Deixa eu pegar a Pitucha aqui. Ai, bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Tô esperando a Dani, gente. Tô esperando. Ai, eu tô esperando sim, gente. Pronto, deixar ela aqui agora. Ver se ela se acalma um pouquinho. Mas olha, ela quer ir lá pra fora. Então, recapitulando, eu parei para refletir sobre esse ponto. Eu falei, caramba, no momento que eu comecei a escrever, me veio isso na cabeça. Falei, ok, eu vou escrever sobre isso, mas eu gostaria de entender o que trouxe esse sentimento hoje. E aí eu entendi que foi algo que eu não podia controlar. O que eu podia fazer já estava sendo feito, que é manter essa consistência aqui nos vídeos. Agora, o resultado que esses vídeos vão trazer não cabe a mim. Não 100%, não diretamente a mim. Ou seja, se vai ter visualização ou não, basicamente não está dizendo diretamente ali. Ou seja, se vai ter visualização ou não, para ser mais direto, não cabe 100% a mim. O que eu podia fazer foi feito. E eu preciso simplesmente continuar seguindo com os vídeos aqui. E por isso que nesse momento que eu comecei a refletir sobre isso, eu entendi. Falei, puxa, é um sentimento negativo de algo que eu não tenho controle. Então não tem por que ter esse sentimento negativo. No momento que eu parei para refletir sobre isso, eu entendi esse ponto, eu entendi o que estava trazendo esse sentimento, e a partir daí o dia começou a ficar normal, o dia começou a ter cor novamente. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que vai ser simples e vai ser fácil, você simplesmente vai entender, puxa, beleza, eu sei que aqui o meu problema agora é esse, então tá tudo bem e meu dia já vai ficar 100%, já vai ser um dia feliz e alegre. Não, não é isso. Não é tão simples, às vezes não vai ser tão óbvio assim. E também, às vezes, tem a questão de você não querer que seja resolvido, entende? Você não querer que seja entendido esse problema que você tem. Aliás, o problema que você acha que você tem.
Porque se não é um problema que você pode resolver, não é um problema seu. O que está dentro do seu alcance e você está fazendo, é nisso que você tem que focar, é nisso que você tem que controlar. Se está sendo feito aquilo que está no seu alcance, está tudo bem. O que está fora disso não é problema seu. Você não vai conseguir mudar isso. E claro, aqui a gente passa para um outro ponto, onde se você sabe o que precisa ser melhorado, você sabe onde você tem que melhorar. Isso é evidente. Mas então, o que você precisa fazer aqui é simplesmente ajustar alguma coisa que está no seu alcance. Ok, isso parece óbvio demais. Qualquer um pensaria nisso. Nossa, encontramos aqui um Sherlock Holmes. O ponto aqui é que muitas vezes a gente vê o problema. Olha só, presta atenção nisso. A gente vê o problema, a gente entende o problema, só que a gente não muda. A gente não muda a forma com que nós estamos lidando com aquele problema. É como, novamente, se simplesmente você fosse uma criança de novo e ficasse esperando um adulto vir aqui e resolver o problema para você. Você está ali vendo o problema, você entendeu o problema, você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz nada porque, beleza, agora eu entendi o problema. É como se você voltasse a ter controle de novo da situação. Ou seja, agora eu entendi o problema, eu sei que é isso, então eu vou manter as coisas do jeito que estão para eu não perder de novo esse problema aqui de vista e não acabar arrumando outra coisa ali na frente. Quando o que você precisava fazer, na verdade, é simplesmente, a partir do momento que entendeu esse problema, beleza, entendi aqui o que precisa ser feito, entendi o que está me trazendo essa angústia, esse sentimento ruim, então deixa eu ver aqui para os próximos dias o que eu posso fazer para ir mudando isso aos poucos. Não precisa ser uma mudança radical, mas mude uma vírgula no que está acontecendo e espere ver se vai ter um resultado diferente. Fazendo isso, você vai conseguir mapeando e entendendo. Puxa, eu estou conseguindo me mover aqui. Eu continuo em movimento, continuo aprendendo, continuo desenvolvendo e mudando as coisas aqui ao meu redor. No momento que eu entendi isso, antes de eu terminar de escrever esse texto, eu pude sentir que esse sentimento já havia passado. E eu reforço isso porque eu quis que ele passasse. Eu entendi que, puxa, não tem nada que eu possa fazer agora. O que já foi postado, já foi postado. O que eu posso tentar melhorar, talvez seja para os próximos vídeos, seja daqui para frente. Só que da mesma forma, eu não vou fazer uma mudança radical, porque eu não sei de fato qual é o problema. Então, olha só, ontem eu tive esse sentimento. Talvez hoje essa mudança pequena que eu fiz aqui na iluminação foi pensando nisso, de forma inconsciente, porque eu não tive a intenção de, puxa, vou mudar a iluminação e os vídeos vão bombar. Não, não tem nada disso. Até porque, como eu já disse desde o início aqui do desafio, se você acompanhou aqui, acompanhou pelo menos o primeiro vídeo, a minha intenção não é que os vídeos peguem tantas visualizações assim, minha intenção não é com que o canal cresça, minha intenção não é monetizar, não é nada disso. A minha intenção aqui é melhorar minha comunicação com a câmera. A minha intenção é tornar essa comunicação mais natural, tornar essa habilidade mais natural para mim. E eu tenho sentido muito essa evolução. Então eu trouxe de volta, e aqui tem um outro ponto, eu trouxe de volta qual era o meu objetivo, qual era a minha meta. Porque talvez agora esse problema, esse sentimento ruim esteja sendo causado por você, primeiro, por algo que você não controla, e segundo, porque você perdeu um pouco o seu objetivo. Talvez o seu objetivo nem esteja ligado a esse problema, mas você deixou esse problema te afetar da mesma forma. Então, no momento que eu entendi isso, enquanto eu estava aqui escrevendo, eu falei, caramba, tá tudo bem, não tem por que eu me preocupar, não tem por que isso me irritar, não tem por que eu ter um dia ruim por causa disso. Olha quantas coisas eu preciso fazer no meu dia e olha como o meu dia já é ótimo por si só. Só por ter acordado, a gente já agradece. E esse é um comportamento e um hábito também que eu adquiri há muito tempo, que é de, assim que acordar, já agradecer. Agradecer não só por acordar, porque isso já é ótimo, obviamente, mas por outras coisas, ou pela semana que você teve, enfim, qualquer coisa, já é motivo para você agradecer. Trazendo esse sentimento de gratidão, você sente que você fica mais livre também. Mas plano prático aqui para você, que eu falei que eu descobri algo prático e simples. Então, o que você deve fazer quando você ter esse sentimento aqui de um dia ruim e, puxa, eu quero que esse dia acabe logo, quero que esse dia passe, porque esse sentimento aqui ele é ruim e é por causa desse dia aqui que isso aconteceu. Então amanhã será um dia melhor. A gente sempre tem essa esperança, né? Amanhã será um dia melhor. Então o que fazer nesses dias ruins? A primeira coisa é sentar e refletir sobre ele. E entender o que realmente está causando esse dia ruim. Se você fizer isso, você vai ter clareza, você vai deixar de ser controlado por um sentimento e vai passar a ter clareza sobre o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente. E assim você pode, talvez, enquanto você esteja ali refletindo, passar a ter um dia melhor. Em questão de minutos isso pode acontecer. E puxa, mas eu não estou conseguindo aqui manter essa reflexão, manter essa meditação
porque isso é meditar. Você está meditando sobre alguma coisa. E talvez você não tenha essa clareza, você não consiga ficar meditando em cima disso por muito tempo. E aí o que você faz? Vai para o papel. Comece a anotar. Simplesmente deixa as coisas fluírem, deixa as ideias saírem da cabeça, deixa esse sentimento ruim sair, até você chegar num ponto e falar, puxa, era isso daqui, ó. É esse problema aqui que está me causando isso. 5, 10 minutos que você faça isso, você já vai ver que talvez você saia desse momento, desses 10 minutinhos que você investiu refletindo, já com a solução. Já com pelo menos o entendimento do porquê você está tendo o dia que você acha que está tendo. E por que é importante você fazer isso? Porque um sentimento ruim, ele fica por muito mais tempo do que um sentimento bom. Parece que é que na verdade tem a ver com a gente simplesmente ficar alimentando esse sentimento. A gente continua alimentando o sentimento ruim. E quando você vai ali, reflete sobre ele, coloca ele no papel, pensa sobre ele, entende ele, você nomeia aquele sentimento, agora com algum objeto, com alguma razão, você para de dar mais atenção para ele. Acabou, ele termina ali. Você fazer todo esse processo é colocar um fim nesse sentimento. É você, de fato, falar, puxa, eu mapeei tudo, entendi tudo, e agora eu sei que você é isso daqui. Eu não preciso mais te dar atenção. E por isso que o sentimento vai embora. Por que o sentimento bom ele não dura tanto tempo? Você pode ver, acho que existem até estudos sobre isso. Os sentimentos ruins, essa sensação ruim, o rancor, por exemplo, a gente guarda por muito mais tempo do que os sentimentos bons, do que a sensação boa, do que a alegria. Ou seja, a raiva dura mais tempo do que a alegria, o ódio dura mais tempo do que a alegria, do que a felicidade. E por quê? Porque a alegria e a felicidade são momentos onde eles simplesmente duram alguns minutos ou talvez algumas horas e ela passa. Você não tenta alimentar ela novamente, você não fica voltando nela, você não fica pensando de novo nela. Agora a raiva, a angústia, o medo, o ódio, tudo isso você fica voltando nele. Você fica todo momento pensando novamente nele. E é isso que alimenta ele. É isso que faz com que dure mais tempo. Talvez é isso que faça com que dure as 24 horas do seu dia. E é por isso que você pensa, puxa, amanhã será um dia melhor. Por quê? Porque amanhã você já vai ter dormido, você já vai ter limpado a tua mente, já vai ter parado de pensar nisso e vai ter começado um novo dia. Por isso que a gente pensa assim, amanhã será um dia melhor. Mas pode não ser. Por quê? Porque você pode novamente voltar para esse sentimento ruim, para esse sentimento negativo. Enquanto você não resolver ele, não colocar razão sobre ele, as coisas não vão melhorar. Então faça isso. Se você está sentindo esse dia ruim, se você está sentindo alguma angústia, simplesmente pare para refletir, faça essa meditação, coloque no papel e você vai entender que, puxa, a partir de agora eu não preciso mais dar atenção a ele. Então esse foi o dia de hoje, do desafio aqui de 100 vídeos gravados em 100 dias, dia número 24 e hoje é dia 19 de abril. Então eu espero você aí no vídeo de amanhã. Valeu, abraço!